eu vou apresentar o meu trabalho e vou falar um pouquinho sobre a linha de pesquisa em doenças adrenais. Do tema de doenças adrenais, eu vou apresentar a linha de pesquisa que é predominante do nosso grupo, que é a linha de incidentalomas adrenais, e eu vou falar um pouquinho da introdução, da avaliação inicial, principalmente dando ênfase aos tumores secretores de cortisol, né, com secreção leve autônoma de cortisol, e vou falar um pouquinho da parte das alterações ósseas, que é a parte que eu estudei bastante no meu doutorado, e vou falar um pouquinho das perspectivas, né, o que essa linha de pesquisa trouxe para a gente, para o nosso grupo, e as considerações finais. Então, é muito importante a gente entender assim, qual a importância do nosso grupo estar avaliando esses pacientes. Primeiramente, porque a gente tem cada vez mais se deparado em pessoas que fazem exames de imagem e se deparam com incidentaloma de adrenal. E aí, a definição dela já vem bastante tempo, que fala que seriam lesões de massas adrenais maiores ou iguais a 1 centímetro, que foram observadas em exames de imagem, seja tomografia ou ressonância, mas que esses exames foram solicitados por razões não associadas às doenças adrenais. Então, é um paciente que tem uma dor lombar, uma dor abdominal, faz esse exame e encontra essas imagens em adrenais. E aí, o que a gente deve fazer? Então, a gente ficou bem motivado de estudar esses pacientes e, com isso, a gente foi avaliar. Mas é importante lembrar, assim, para todo mundo que é cada vez mais frequente na população. A gente observa que na população geral pode chegar a quase 2%, mas que na população maior que 70 anos pode chegar até 10%. E isso acontece muito, né, até por conta do motivo de solicitação de exames nessa faixa etária. Então, a gente observa que nos trabalhos a frequência ocorre entre a quinta e a sétima década, mas também a gente pode observar a frequência de acometimento adrenal bilateralmente até 15% dos casos. E esse fluxograma, ele é um fluxograma que veio do atual guideline de incidentalomas adrenais, o guideline europeu, que é um guideline que todos nós costumamos seguir. Ele foi publicado em julho do ano passado e ele fala basicamente do que a gente vem fazendo na nossa prática, que é a gente pensar em 2 aspectos principais diante de uma imagem em adrenal. Primeiramente, essa imagem a gente tem que pensar em descartar o potencial maligno dessas lesões. E a outra parte é a gente avaliar se essa massa adrenal ela apresenta uma hipersecreção hormonal, seja por excesso de cortisol, seja por alterações do nível de aldosterona ou então excesso de catecolaminas. Então, na investigação clínica, a gente pede alguns exames. Por exemplo, a gente vai falar bastante sobre a secreção autônoma leve de cortisol, que a gente utiliza o teste de supressão com 1 miligrama de dexametasona, que é o teste de rastreio que a gente utiliza. E as metanefrinas urinárias também são utilizadas para rastreio de feocromocitoma, e nesse último consenso ele fala que esse rastreio deve ser feito em pacientes que apresentam a densidade da lesão maior do que 10 unidades de Hounsfield. Então, para todos os casos a gente rastreia. Para tumores que tenham essa densidade menor, não tem sido indicada. E o rastreio para a hipersecreção de aldosterona através dos testes de aldosterona, atividade de renina plasmática, né? Então, essas são as avaliações iniciais e, nesse último caso, se tiver hipertensão arterial. Os hormônios esteroides sexuais, né, a gente também pode pedir eventualmente, principalmente para descartar a malignidade. Então, quando a gente solicita esses exames, dependendo dos resultados, a gente deve fazer uma abordagem específica. E no nosso caso, a gente vai estar falando, basicamente, na apresentação, sobre aqueles casos com secreção autônoma leve de cortisol. E é o que a gente vai estudar, o que a gente mais tem estudado na nossa prática clínica, né? Porque são motivos de muitos trabalhos e discussões na atualidade. Então, esse teste com supressão de 1 miligrama de dexametasona é um teste de rastreio, onde a gente observa os níveis de cortisol após a utilização de dexametasona, 2 comprimidos de dexametasona às 23 horas, com a coleta do cortisol no dia seguinte. E com isso a gente vai ter 2 cenários. Aqueles pacientes vão suprimir o teste, que você vai observar que são os tumores não secretores, e o guideline, ele continua colocando a abordagem de não seguir esses pacientes, ou seja, paciente com cortisol que suprimiu, teoricamente você não deveria seguir.
mas isso é uma grande discussão que a gente vai ver mais adiante. Mas naqueles pacientes que não suprimem, a gente deve pensar, basicamente, se esses pacientes têm manifestações do excesso de cortisol. E aí é uma grande discussão, porque quando a gente faz o diagnóstico num cenário de incidentaloma de adrenal, necessariamente esses pacientes não deveriam ter nenhum sinal de sintoma, porque, na verdade, o contexto é em paciente assintomático. Então, mesmo assim, quando você tem os testes que deram não supressão, ou seja, o cortisol maior do que 1,8, a gente tem que ficar atento por que isso aconteceu. E aí existe a grande questão da gente continuar a investigação com vários testes diagnósticos, e com isso a gente poderia também avaliar a característica da natureza independente dessa lesão, ou seja, fazer uma dosagem do ACTH para a gente observar a independência do eixo hipotálamo-hipófise adrenal. E o que a gente tem que pensar na nossa prática, né? Se esse excesso de cortisol, se ele provavelmente vai ter condições associadas ao excesso de cortisol, comorbidades clínicas que a gente vem estudando nos nossos trabalhos. Então, quando a gente tem, de fato, alterações relacionadas ao excesso de cortisol, a gente deve fazer um acompanhamento específico. Então, o que são essas comorbidades associadas ao excesso de cortisol? É basicamente situações muito comuns na nossa prática clínica: hipertensão, diabetes, dislipidemia e fraturas. E aqui no meu trabalho eu vou estar falando sobre a parte de alterações ósseas. Mas assim, qual a importância de estudar essas comorbidades? Esse trabalho foi um artigo publicado perto do guideline europeu do ano passado, que mostrou a morbimortalidade nesses pacientes com secreção autônoma leve de cortisol. E a gente observa aqui no gráfico que diabetes, hipertensão, dislipidemia, a gente observa sim uma grande morbidade. E quando a gente fala de mortalidade, a gente também pode observar mortalidade por todas as causas, pacientes que apresentam cortisol pós-dexa maior do que 1,8. Então, isso chama atenção se nesses pacientes a gente deveria fazer uma conduta diferenciada. E aí vem a grande dúvida: será que a gente deve acompanhar clinicamente esses pacientes, tratando de forma enfática essas comorbidades? Ou se a gente operar esses pacientes, será que eles vão melhorar essas comorbidades? Essa é uma grande discussão. A gente sabe que os estudos que compararam cirurgia e tratamento clínico são estudos retrospectivos, um N muito baixo de pacientes, e agora, mais recentemente, tem sido avaliado estudos maiores, comparando de forma randomizada, que isso que é o mais importante, pacientes que são encaminhados para cirurgia, comparando com tratamento clínico. Eu não vou entrar em detalhes nessa discussão, mas isso ainda está em bastante debate. Então, assim, voltando ao slide que eu falei sobre a morbimortalidade, notem que a parte de fraturas não chama tanta atenção. Se vocês observarem, fica ali em cima da linha, né? Ou seja, a avaliação de fraturas ainda é uma grande discussão na literatura. E é justamente o que eu queria trazer para vocês observarem o que nós fizemos. E aí, quando a gente levanta os dados da literatura sobre alterações ósseas nesses pacientes com incidentaloma de adrenal, o que a gente vê na literatura são os pacientes que têm secreção autônoma de cortisol comparado com aqueles não secretores. E aí a gente percebe que desde 1998 vários trabalhos vêm sendo publicados. Muitos estudaram no início os biomarcadores de remodelamento ósseo, e nesses estudos não foram observados uma alteração específica, então resultados foram bem divergentes. Isso se deve muito à questão dos valores de referência, ponto de corte, que ainda são bastante discutidos até hoje. Mas uma coisa bem tradicional que a gente observa em estudos em metabolismo ósseo é a avaliação da densidade mineral óssea. Quem sabe sobre síndrome de Cushing, né, uma doença muito falada, a parte óssea ela é muito comprometida, fraturas por fragilidade realmente são muito frequentes, inclusive pode ser até a manifestação inicial da própria síndrome de Cushing. Então, estudar densidade mineral óssea acaba sendo um dado que a literatura vem trazendo. Mas o que a gente tem de fato? Que pacientes, mesmo com alteração leve do cortisol,
podem ter uma densidade mineral óssea menor do que aqueles que não são tumores secretores. E assim, nenhum estudo, quando você vai comparar Salk, né, secreção toma leve de cortisol, com IANF, a gente vê essas comparações, mas um grupo controle que não tem comprometimento adrenais, a gente não tem. Radiografia de coluna, que é onde a gente vai encontrar, de fato, as fraturas morfométricas, que é, na verdade, o nosso desfecho. A gente estuda alterações ósseas para justamente avaliar as fraturas. Então, são poucos trabalhos que avaliaram de forma contundente as fraturas utilizadas pelo método semi-quantitativo de Genan, que avalia a altura vertebral, essa perda da altura. Existe uma escala que se avalia a presença de fraturas. Essa escala ela é utilizada no mundo inteiro para quantificar fraturas e ainda não tivemos nenhum resultado nesse momento quando a gente fala de tumores secretores leves de cortisol. E com isso, a evolução em relação à parte óssea, a gente também observa que existe um método indireto de avaliação da microarquitetura óssea. A gente pode, muitas das vezes, encontrar um osso com uma densidade mineral óssea nem tão alterado, mas a microarquitetura óssea pode estar comprometida. A gente sabe que muitas doenças, a microarquitetura óssea pode estar prejudicada a despeito de uma densidade mineral óssea, como, por exemplo, classicamente a gente vê nos pacientes com diabetes. Então, mesmo assim, o score de osso trabecular, que é uma forma que a gente avalia microarquitetura óssea na região da coluna lombar, que existem os pontos de corte específicos, na literatura a gente também tem poucos estudos e, além disso, diferentes pontos de corte foram estudados na literatura. E aí, para a gente tentar entender um pouquinho mais o que acontece com os nossos pacientes, esse aqui é um trabalho do meu doutorado, que foi publicado em 2020 na revista JCAM, que ele avalia justamente a microarquitetura óssea nos pacientes com secreção autônoma leve de cortisol e os tumores não secretores. Esse trabalho ele é bem interessante porque a gente avaliou a microarquitetura óssea e todas as outras características que foram estudadas anteriormente. O microtomógrafo é um aparelho bastante especial. Lá no FRJ, no setor de osteometabolismo, né, sob supervisão da doutora Maria Lúcia e do doutor Miguel Madeira, né, grandes colaboradores nesse trabalho. A gente teve a oportunidade de estudar, os nossos pacientes, e ele é um método basicamente direto de avaliação da microarquitetura óssea. Para a gente entender um pouquinho da capacidade que esse aparelho pode trazer, a gente até chama que os dados que são gerados é como se fosse um resultado de uma biópsia virtual. A gente sabe que estudar microarquitetura óssea, dependendo, a gente precisaria do estudo histomorfométrico, precisaria de biópsia. Mas se a gente tem a oportunidade de estudar microarquitetura óssea num aparelho bastante complexo e poucos centros disponíveis, a gente conseguiu dar continuidade a esse trabalho. Então, foi o primeiro trabalho que avaliou, de fato, a microarquitetura óssea nos pacientes com incidentaloma de adrenal. Os sítios analisados, eles são diferentes dos sítios que são usados para avaliação de densitometria óssea, mas são sítios que são correspondentes. Então, quando a gente vai observar os dados, a gente observa que a gente estuda o rádio e a tíbia. É um exame bem tranquilo, bem fácil de fazer, demora 3 minutos e é um exame que tem pouca radiação. Isso que é bastante vantajoso. Então, aqui são os parâmetros que nós utilizamos para estudar nesse trabalho. A parte do perímetro, que você tem a área trabecular, área cortical e osso cortical. Vocês notem que, para estudar esses dados, a gente consegue estudar os dados separados da região cortical e da região trabecular. Isso é bem interessante do ponto de vista prático. A microarquitetura óssea, notem que a gente estuda a espessura cortical, número de trabéculas, separação de trabéculas e a sua heterogeneidade. E a parte da densidade óssea, a gente consegue separar as alterações corticais e da área trabecular. A área trabecular, a área mais interna e a área mais externa. Tudo isso porque a gente sabe que os glicocorticoides, eles podem causar alterações diversas nessas estruturas relacionadas à microarquitetura.
E aqui está o resultado do trabalho, né? A gente observa que o grupo que é não secretor, que é na primeira coluna, eles tiveram menos alterações que aqueles grupos que evoluíram com secreção autônoma leve de cortisol. Isso mostra que a coluna lombar, o Z-score, a coluna do colo do fêmur, eles tiveram mais comprometimento em relação aos grupos não secretores. Então, veja que apenas um exame de rastreio foi capaz de diferenciar de forma significativa alterações ósseas nesses pacientes. E aqui são os dados da microarquitetura óssea. A gente observa que a densidade volumétrica trabecular foi pior no grupo com secreção autônoma leve de cortisol comparada aos não secretores. Da mesma forma que a gente também observa que a região mais interna do osso trabecular foi comprometida de forma precoce comparado com o grupo não secretor. E a gente também tem a relação volume ósseo sobre o volume tecidual, também bastante prejudicada em relação ao grupo secretor e não secretor. Então, vejam que mínimas alterações de cortisol podem ser capazes de causar essas alterações de forma importante. Aqui na tabela abaixo mostra o efeito de você ter a doença adrenal sobre as alterações ósseas. Então, o fato do paciente ter incidentaloma de adrenal, isso foi um preditor de você ter alterações na área interna do osso trabecular e a relação área interna com a área externa. Então, veja que o comprometimento ósseo é o que a gente conseguiu demonstrar. Aqui é só do ponto de vista assim, mais visual para vocês verem, que são duas pacientes, têm idades parecidas. A gente vê que uma tem um cortisol menor que 1,8, outra com cortisol maior do que 1,8, e a gente observa numericamente que a paciente esquerda, a gente vê mais formações de trabéculas na imagem comparado com aquela que não tem. Então, visualmente, a gente vê na prática clínica o comprometimento ósseo. Então, isso é uma forma ilustrativa da gente ver quanto que esse cortisol pode comprometer. Bom, e aí? A gente publicou esse trabalho e o que a literatura vem trazendo de forma mais atual? Eu separei aqui um trabalho de um grupo italiano que vem publicando já há algum tempo, desde 2011, sobre alterações de fraturas em pacientes com incidentaloma de adrenal. Esse estudo começou a observar que os primeiros trabalhos viram que pacientes com incidentalomas bilaterais tinham mais risco de fratura. E esse trabalho, em 2016, eles mostraram uma coisa interessante, que aqueles pacientes com cortisol maior do que 2 tiveram mais predição de ter alterações relacionadas a fraturas. Então, a prevalência de fratura, ela foi determinante aonde você teria uma sensibilidade de 73%, especificidade de 70% para predizer fraturas. E quando você avalia a incidência, a gente vê uma sensibilidade de 80 e uma especificidade de 68. Esse grupo analisou 444 pacientes de forma transversal e depois avaliou 126 de forma prospectiva. Depois, agora em 2024, esse mesmo grupo, ele conseguiu, de forma mais robusta, trazer, de fato, a frequência de fratura em pacientes com secreção autônoma leve de cortisol e pacientes que não têm tumor secretor. Então, observe que os pacientes com secreção de cortisol, aqui a gente vê a frequência de 62% comparado com 22%, com uma razão de chance, né, de 5,2%. Então, o risco relativo desse paciente ter fratura é maior naquele grupo com secreção autônoma leve de cortisol. E a incidência que foi vista em 122 pacientes, 126 pacientes, a gente também vê que essa frequência também acompanha ao longo do segmento. Então, pacientes com secreção autônoma leve de cortisol, ao longo do tempo, têm uma taxa de fratura maior. E isso foi significativo. E aí, voltando agora para o nosso guideline, assim, falando sobre agora naqueles pacientes com tumores não secretores, assim, é um grande debate. A gente vê que o guideline que saiu em 2016 e agora 2023, pouco se fala sobre esse tema, mas é um tema que chama muita atenção do nosso grupo, né? Até porque, inicialmente, a gente sabe que 5% pode evoluir de ANF para SALC, mas aí não é o ponto principal.
A questão é que desde 2014, que o nosso grupo começou a estudar essa linha de pesquisa, né, ou seja, tem 10 anos, a gente vem notando que alterações cardiovasculares, que a gente vai ver com a próxima apresentação, ela tem sido frequente. Então, a gente já começou a ter os trabalhos publicados falando sobre alteração de pressão arterial, falando sobre síndrome metabólica, falando sobre alteração de composição corporal em pacientes com síndrome metabólica. E com isso a gente avança nos trabalhos mostrando reatividade endotelial, até inclusive alterações de periodontite em pacientes com secreção autônoma leve de cortisol e alterações relacionadas à parte metabólica, diabetes, hipertensão, síndrome metabólica também. E aí o guideline sai em 2023 e nada se fala. Bom, mas aqui meu tema é alterações ósseas, e aí? O que a gente tem nos pacientes com IANF, né, em relação a alterações ósseas? Né? A gente estudou grupo secretor versus não secretor, mas exclusivamente pacientes com IANF. A gente não tem. Então, na verdade, qual é a nossa perspectiva do nosso trabalho? É fazer um estudo prospectivo, que é uma tese de doutorado, que vai pegar os nossos dados e vai avaliar a evolução desses pacientes. A gente vai aumentar a casuística, vamos incluir o grupo controle, que aí a gente, de fato, pode saber se o grupo controle é diferente dos pacientes não secretores. E, além disso, a gente vai estudar uma avaliação de fraturas e os biomarcadores de remodelamento ósseo. Né? Então, essa é a nossa perspectiva. E um outro dado também é o trabalho sobre score de osso trabecular, né? Que é um dado que tem muito pouco na literatura. A gente também vai comparar os 3 grupos, secreção autônoma, quem não tem, e o grupo controle com adrenais normais, que é uma coisa que realmente a literatura não coloca até o momento. E a gente vai aplicar os dados do TBS sobre o FRAX, inclusive o novo FRAX que o Brasil conseguiu publicar. Isso é o trabalho de mestrado que também está em andamento. E aí, para concluir, né, assim, sobre alterações ósseas, a gente sabe que o guideline ele ainda não estabeleceu a associação de Salk e osteoporose, né, tanto que os dados a gente viu que ela não tinha significância com relação à morbidade. Então, estudos prospectivos são necessários para avaliar o risco de fratura nesses pacientes, que é o que a gente quer fazer nos nossos trabalhos. E avaliar por fraturas, né, assim, o que a gente deve fazer na prática? A gente deve solicitar raio-x? Essa conduta ela pode ser considerada nos pacientes com secreção autônoma leve de cortisol. Mas ainda temos bastante espaço para a gente responder às lacunas, né, como a última consideração, que existe que não há dados na literatura que possa informar para a gente sobre alterações ósseas, comparando os pacientes que aparentemente não secretores com um grupo controle. E aqui é o nosso grupo de pesquisa. Obrigada. Vou ser rapidinho. Falando da água, segmento.